Olá a todos, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre o MongoDB na disciplina de banco de dados. O meu nome é Victor Meu nome é Heitor. e agora, só para dar uma breve explicação, o Heitor vai dizer um pouco mais sobre o que é o MongoDB. O MongoDB é um banco de dados do tipo NoSQL, ou seja, diferente dos bancos tradicionais como MySQL ou Postgres, que organizam os dados em tabelas com colunas fixas, o MongoDB guarda os dados em documentos, no formato JSON. Cada documento é como um registro flexível. Ele pode ter campos diferentes de um documento para o outro, e pode até guardar listas e outros documentos dentro dele, sem precisar definir uma estrutura fixa antes de começar a usar. Estes documentos são agrupados em coleções, que seriam o equivalente às tabelas do banco relacional, e o conjunto de coleções forma o banco de dados. Essa flexibilidade torna o MongoDB muito usado em aplicações que precisam de agilidade no desenvolvimento e em dados que mudam de formato com frequência, como e-commerces, redes sociais e aplicativos mobile. Então, iniciando a nossa configuração aqui dentro do MongoDB, basicamente você vai ter que criar um cluster. Para você criar um cluster, você pode vir aqui em Create e daí vai ter a opção Free e você configura ele, é bem intuitivo e muito fácil. Eu já tenho um criado aqui, então vou usar ele. Para você se conectar com ele, você tem que vir aqui no botão de Connect. Aqui em Connect você vai ter várias formas de usar o MongoDB. A minha preferência foi pelo Shell, ou seja, pelo CMD, no qual vou rodar localmente os nossos comandos. Para você rodar no CMD, você vai precisar fazer o download do Mongosh, no qual ele vai fazer você aceitar os comandos dentro do CMD do MongoDB. Sem ele, você não consegue executar nada. Então, eu já tenho instalado, então eu vou aqui para a parte 2, que basicamente eu tenho que copiar esse comando aqui e rodar ele dentro do meu CMD. Então, você pode clicar aqui para copiar e você pode vir aqui para dentro do CMD. Aqui eu já estou com ele colado, então só dou um Enter e ele vai pedir a password, que é uma senha que você cadastra lá no início quando você está criando o seu cluster. A senha aqui você pode dar um Enter e você vai ter se conectado ao seu MongoDB. A gente vai usar o exemplo de uma loja, então eu posso, para iniciar o meu banco de dados, posso dar um use loja, que vai ser o nome do nosso banco de dados. Então eu dou um Enter e aqui ele fala que a gente escolheu o banco de dados loja. Aqui eu vou criar a nossa primeira collection já com um item. Então o comando ele é o seguinte: db. Daí a collection que você quer, insert one, por causa que a gente vai estar inserindo um item de nome caderno universitário com o preço de R$18,90 da categoria papelaria. Posso dar um enter e aqui ele me retorna que deu tudo certo. Agora nós vamos para o nosso segundo comando, que também é um insert one, só que dessa vez eu vou passar alguns parâmetros a mais, como se ele tem em estoque, a data do cadastro e também a quantidade de itens que eu tenho. No caso aqui foi um mouse sem fio. E também retornou tudo correto. Já nesse exemplo da vez, a gente tem a inserção de um array, que seria aqui na parte de tags, no qual a gente adicionou as tags de notebook, gamer, alta performance e também continuamos com o em estoque, que é verdadeiro, o preço e a categoria dele. Então, quando a gente dá um enter, também obtivemos um bom resultado. No exemplo da vez, a gente tem a inserção de um objeto aninhado, ou seja, aqui em especificações, a gente pode ver que ele tem a cor preta, tem um material que é de couro sintético e tem as dimensões, que ela tem outros atributos dentro dela, ou seja, altura, largura e profundidade. Isso se enquadra num objeto aninhado. Então, dando um Enter, obtivemos o resultado correto também. Agora nós temos a inserção de subdocumentos, ou seja, dentro de avaliações, a gente não tem uma única avaliação com um único atributo.
a gente vai ter várias avaliações, ou seja, um array com objetos com outros atributos dentro. Ou seja, aqui a gente vai ter o array de avaliações, cujo ele contém um cliente que deu a nota 5, comentário excelente. E também contém dentro desse mesmo array um cliente, que é o Bruno, que deu a nota 4 e um comentário a mais ali. Agora a gente começa a partir para umas inserções um pouco mais complexas, pois anteriormente a gente fazia um insert one, que ele inseria apenas um único item lá dentro. Agora a gente vai para o insert many, no qual a gente pode passar mais de um item, ou seja, aqui eu passei o nome fone Bluetooth com preço 129, categoria de eletrônicos, a quantidade dele, as avaliações e depois eu fui para um próximo produto, ou seja, o nome teclado mecânico e posteriormente eu fui para a caneta esferográfica, ou seja, aqui eu consigo adicionar vários itens de uma única vez e com isso a gente tem que usar o insert many. Então aqui a gente pode ver que a gente inseriu 4 objetos e aqui a gente retornou o ID deles, o ID. E por fim a gente vai precisar inserir alguns dados que a gente vai consumir mais pra frente no próximo tópico, que são de consultas. Então aqui eu vou inserir alguns clientes. Como a gente pode ver, a gente inseriu o cliente com ID 1 e o cliente com ID 2. E a gente também vai criar alguns pedidos, que são dos itens que a gente cadastrou mais acima. Aqui eu já rodei e vocês podem ver que a gente criou com esses Object IDs. Então, voltando aqui para o nosso MongoDB, se a gente for na parte de Data Explorer aqui em Database, a gente vai ver que a gente vai ter um novo database criado aqui dentro. E eles vão ter as collections que a gente criou lá no nosso CMD. Ou seja, aqui dentro de clientes a gente tem 2 clientes que a gente cadastrou anteriormente. Pedidos, a gente cadastrou 3 pedidos que estão aqui também. E a gente tem os produtos, que foram as queries que a gente rodou lá no CMD. E você pode consumir tudo por aqui também. Ou seja, te traz uma praticidade muito grande. Então, finalizando nossos comandos de inserção dos dados, a gente pode dizer que vimos que o MongoDB é possível de começar de forma muito simples, com um documento só com texto e número, e ir evoluindo aos poucos, adicionando booleanos e datas, depois arrays simples, depois subdocumentos e até arrays de subdocumentos, como vimos nas avaliações do produto. Também vimos que com Insert Many conseguimos inserir vários documentos de uma vez, e que cada documento pode ter campos completamente diferentes dentro da mesma coleção, o que mostra que o MongoDB tem uma flexibilidade incrível comparado a um banco relacional tradicional. Bom, partindo aqui para a parte de consultas, então, a primeira consulta que a gente vai realizar vai ser de buscar todos os documentos. Bom, rodando aqui, a gente consegue ver que o comando find, ele sem parâmetros, retorna todos os documentos da coleção produtos. Ele é equivalente a um select all em bancos relacionais e serve para visualizar todos os dados armazenados. Bom, partindo aqui para a próxima consulta, seria filtro por igualdade. Aplicando aqui a consulta, a gente consegue buscar ali produtos cuja categoria é eletrônicos. Isso demonstra como selecionar documentos específicos com base em um valor exato. Agora a gente vai reforçar os operadores de comparação. Nessa consulta a gente utiliza operadores de comparação. O operador GT significa maior que e LT significa menor que. Dessa forma, a gente consegue retornar ali apenas produtos com preço entre 100 e R$1.000. Aqui utilizamos o operador lógico OR. Essa consulta ela retorna produtos que pertencem à categoria móveis ou que possuem preço inferior a R$50. Isso permite combinar diferentes condições de busca. Nem sempre precisamos exibir todas as informações de um documento. Com a projeção, mostramos apenas os campos nome e preço, ocultando os demais.
Isso melhora a organização dos resultados e reduz o nosso volume de dados retornados. Nessa consulta, trabalhamos com estruturas mais complexas. O operador ElenMatch verifica se existe pelo menos uma avaliação com nota maior ou igual a 5 dentro do array de avaliações. É muito útil quando os documentos possuem listas ou objetos aninhados. Agora a gente vai ordenar os resultados pelo preço em ordem decrescente usando o sort. Em seguida, a gente aplica limit entre parênteses 3 para exibir apenas os 3 produtos mais caros da nossa coleção. Na consulta de contagem com filtro, em vez de retornar documentos, essa consulta apenas conta quantos produtos pertencem à categoria eletrônicos. É uma forma rápida de a gente obter informações estatísticas sobre os dados. A partir desse ponto, entramos no framework de agregação do MongoDB. O estágio Group agrupa os produtos por categoria e calcula as métricas importantes, como por exemplo o preço médio, quantidade total de produtos e também a soma dos preços. Depois, os resultados eles são ordenados pelo preço médio. Essa consulta já demonstra o poder analítico, que a gente consegue utilizando o Mongo. Essa é a consulta mais avançada da nossa apresentação. A gente utilizou um pipeline de agregação mais completo. Primeiro, unimos as informações de pedidos e clientes com o lookup, depois calculamos o valor total de cada pedido. Filtramos o que são maiores que R$100 e exibimos apenas os campos necessários. Essa consulta ela demonstra como o MongoDB permite combinar dados, realizar os cálculos e organizar resultados em uma única operação. Ao longo dessas 10 consultas, vimos uma evolução desde operações simples de busca até pipelines avançados de agregação. Isso mostra a flexibilidade do MongoDB para a gente trabalhar tanto com consultas básicas quanto com análises mais complexas e processamento de dados em larga escala. Então aqui concluímos o nosso tutorial sobre o MongoDB. Esperamos que esse tutorial tenha ajudado a entender na prática como o MongoDB funciona, desde o básico até operações mais avançadas. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.